Olá, que a paz seja convosco. 30 de janeiro de 2022. Hoje nossa leitura é o Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 1 a 4. Para que todo que nele crer tenha vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versos 15 e 16. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. O tema de hoje é casamento judaico. Esse versículo sobre o Senhor Jesus ir e preparar lugar sempre gera uma curiosidade pelo fato dele ter afirmado que após esta preparação ele voltaria. Esta analogia que o Senhor Jesus constantemente faz do que ele representa em relação à igreja nos faz pensar em como são os casamentos judaicos. Eu gostaria de partilhar com você algumas fases do casamento judaico. Bom, o casamento judaico ele é uma matéria legal estabelecida por um contrato que se chama ketubá. Esses procedimentos, inclusive, existem até hoje. Quando um rapaz desejava casar-se no Antigo Testamento, ele preparava um contrato juntamente com sua família, com as cláusulas fixas, ou seja, as obrigatórias e as extras. A parte mais importante era o preço que ele pretendia dispor pela pretendida. Esse valor era pago ao pai da moça e era um montante alto, que demonstrava a importância daquela pretendida ao rapaz. Se o pai concordasse com o preço da noiva e as cláusulas extras do contrato, o rapaz então enchia um cálice de vinho e oferecia à moça. Se esta bebesse, era o sinal de que ela também havia aceito. A partir de então, eles tinham um compromisso de cunho legal firmado. A próxima etapa, o desposamento, que equivale ao noivado dos gentios. Nesta etapa, os familiares mais próximos se reuniam para trocar presentes especiais, cujo objetivo era ajudar o casal em sua nova vida, para não iniciarem do zero o casamento. Esses presentes eram camelos, gados, pedaços de terra, tecidos, especiarias, entre outros. Antigamente, aqui no Brasil, também havia esta tradição. E em alguns casamentos, como os coreanos, no dia do casamento, ao invés dos tradicionais presentes, os convidados traziam envelopes de dinheiro. O objetivo dos presentes era demonstrar o quanto o futuro noivo apreciava sua esposa. E para que ela não ficasse ansiosa com o dia em que ele a buscaria para as núpcias. Os presentes eram uma espécie de lembretes. A partir desta reunião, eles eram considerados marido e mulher, mas ainda não podiam ter relações. Entre o desposamento e as bodas, o esposo tinha que preparar a nova casa, organizar os presentes recebidos, gados, terras e o local das núpcias, que seria supervisionado pelo pai do noivo, e este determinaria quando o noivo poderia buscar então a sua esposa para consumar o casamento.
Quando o pai do noivo ficasse satisfeito com o local, avaliasse que estava à altura da esposa de seu filho, ele então autorizava o esposo a buscar a esposa. O casal elegia, digamos, um amigo que trazia notícias do noivo à noiva, porque às vezes esse processo durava cerca de 2 anos. Durante este período, ela tinha que estar com suas malas prontas e lâmpadas preparadas. Afinal, a busca ocorria, como a tradição nos conta, à meia-noite. Quando o pai do esposo concedia permissão para buscar a esposa, o noivo então reunia seus amigos e à meia-noite ele tocava o chofar, que é uma trombeta feita com chifre. E assim o esposo sai da casa do pai para ir ao encontro do esposo, juntamente com seus amigos, irmãos, entre outros. A câmara nupcial tinha que ser um local muito especial, ornamentado. Após o amigo do noivo relatar aos convidados que o casamento fora consumado, a festa então começa e durava 7 dias. Ainda muitos detalhes sobre o casamento judaico, como a tenda onde são realizados os acordos, as 7 voltas, o jejum do casal, o recital de salmos e cantares, a quebra do copo, entre outros muitos detalhes. Mas minha atenção voltou-se para o fato do Senhor Jesus equiparar seu relacionamento com a igreja aos casamentos nos termos determinados por Deus. Ele foi preparar lugar para nós e está voltando muito em breve. Pai, o Senhor é maravilhoso. Pagou um preço altíssimo por nós. A vida de seu filho foi o dote oferecido. Senhor Jesus, obrigada por pagar um preço tão alto e entregar sua própria vida por sua igreja e por estar preparando um lugar maravilhoso para estarmos juntos eternamente. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20.